Oi, Alberto. Oi, pessoal. Só um minutinho enquanto o nosso convidado não chega. Oi, Alberto. Oi, Fernanda. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa noite aí em Portugal. Não, aqui ainda não é boa noite. São 7 horas da tarde, vai anoitecer daqui a 1 hora e meia, mais ou menos. A Ai, coisa vantagem, boa. do final do horário do verão até junho é que os dias vão crescendo, né? Então, do ponto de vista do turismo, é ótimo porque dá para fazer muita coisa e mesmo depois de jantar, ainda dá para sair. Você vê Quatro bem aí. horas a mais porque vocês estão em horário de verão, né, Alberto? Isso, exatamente, exatamente. Aqui no mês de junho, seja 22 de junho, que é o dia maior que há, é, 9h30 o sol se põe, 10 horas você ainda enxerga muito bem lá fora, mesmo sem luz artificial. Então, é muito bom, é muito legal. Além da temperatura. E como vocês têm passado aí pós-quarentena? Olha, tem sido, por um lado, interessante ver como é que Portugal tem é, reagido bem em comparação, no meio dessa confusão toda, em comparação com os outros países. Né? Nem precisa ir muito longe, aqui do lado, com os espanhóis, a gente já tem uma diferença muito grande para positivo, né? Ou seja, Espanha passou por um período muito mais complicado, Itália, como vocês sabem também, e houve motivos para isso, tanto para correr mal com eles, claro, não conseguiam prever isso, mas houve também motivos para que Portugal esteja, neste momento, numa posição privilegiada. E são situações diferentes. O caso de Itália, eles não se aperceberam, e por isso é que se fala da Lombardia, de Milão, Bérgamo, porque Tá cortando o vídeo. mas aqui está tudo bem. Aqui está bem. E quando que vai abrir as fronteiras para receber turismo? Olha, Já tem alguma previsão? neste momento, o que eles estão prevendo é começar a regularizar primeiro a situação econômica aqui dentro. Ou seja, eles estão preparando os hotéis, os restaurantes. Aliás, nem é preciso o governo, os próprios hoteleiros, os próprios restaurantes, todo mundo, ônibus, enfim, bares, teatros, museus. Os museus, por exemplo, abrem agora, esta semana. Foi necessário haver uma norma, primeiro para saber o que é que deveriam fazer, né? Porque também ninguém sabia, estamos falando de uma coisa que começou há 1 mês e meio. Né? Então, até entenderem, até reagirem e agora começarem abrindo, levou algum tempo e 1 mês e meio nisto é praticamente nada comparado com a gravidade da situação. E Portugal reagiu muito bem. Eles estão, inclusive, até pensando não, já lançaram até, um selo de qualidade sanitária que vai ser dado a cada hotel, a cada restaurante, ou a cada museu, que prove que seguiu um protocolo de segurança sanitária. Então, tal como você tem num hospital, mas na área médica já é normal você ter um protocolo para uma sala de operação, para uma sala de internamento, pressão negativa, enfim, todos esses cuidados. Não era normal até agora ter isso na área hoteleira. Né? E então todos os hotéis estão mexendo inclusive até no layout das áreas comuns, que é o que tem problema, né? Por exemplo, eles acabaram, pelo menos até haver uma vacina, eles terminaram com o self-service. Então, aquela situação que todo mundo conhece no café da manhã, que você levanta, vai lá buscar o pão que quer, corta, pega a salada de fruta, esqueça. Então,
tudo isso vai passar a ser servido, como a gente diz aqui na Europa, à francesa, ou seja, você pede o garçom. Antes, né? Sim. Esse período que foi assim. É que o brasileiro está acostumado com aquele café da manhã exagerado, aquele monte de coisa. Só vai voltar a ser normal. Aqui até nem tem a ver com a quantidade. Ou seja, se você quiser mais 3 pães, o garçom traz. O que vai mudar é que antigamente você levava, você cortava, pegava com a mão, com a pinça. Hoje não vai ser mais possível. Então, você pede mais salada de fruta e ele traz. Não tem problema. Quanto aos museus e a entrada de grupos, por exemplo, nós dois trabalhamos com os grupos. Eu acho que vai ser agendamento, vai ser obrigatório distanciamento social. No caso dos museus e dos espetáculos, enfim, eles vão diminuir dependendo do museu, né, e do espaço que exista. Quanto maior o Museu dos Coches, por exemplo, é gigantesco, naturalmente podem estar lá, tal como acontece agora com os supermercados, podem estar mais pessoas. Um supermercado menor entra menos gente, só isso. Um comércio pequeno, no outro dia eu fui comprar umas mudas de morango e tinha um cartaz na porta, colocado pelo próprio dono do negócio, dizendo que só pode entrar 2 clientes de cada vez. Claro, aquilo era muito pequeno. E por que 2? Porque os balcões faziam um ângulo reto um com o outro. Então, um cara estava atendendo aqui, outro ali. Então, esse vai ser o procedimento. Ou seja, para responder à sua pergunta, nós vamos ter condições diferentes em cada um dos museus, em cada um dos palácios, para poder entrar um número restrito de pessoas. A mesma coisa nos ônibus. Os ônibus e os trens e metrô estão agora restritos a 2/3 do número de pessoas que estão previstas em cada um. Então, vamos distanciar mais. Uma das coisas que a gente, no Ocidente, não estava habituado, e os orientais, como nós vemos, sempre estiveram, e por isso eles têm uma situação privilegiada em Macau, Hong Kong e tudo mais, Coreia do Sul. Coreia do Sul, para vocês terem uma ideia, completou anteontem, ou seja, hoje completa 74 dias, anteontem tinha completado 72 dias, sem nenhum caso. Nenhum caso. Então, por quê? Porque eles usam máscara e aquela história, devo usar máscara, não devo usar máscara, lá não tem essa situação, porque eles já passaram por tanta coisa, que para eles aquilo que para nós é normal, para nós é anormal, para eles é normal. Usa máscara sim. É óbvio que 2 pessoas com máscara se protegem mais do que apenas uma com máscara. Não precisa ser cientista da NASA para perceber isso. Então, o que foi bonito aqui... Deixa eu te apresentar, Alberto. A gente já está com bastante gente na nossa live. Perfeito. Eu vou te apresentar primeiro. Eu sou a Fernanda, eu acompanho os grupos da Tripnet. Nós temos um roteiro exclusivo com a Glamour, no qual nós criamos, né, um roteiro diferente, porque nós gostamos, quando a gente finaliza grupos que sejam um roteiro diferente, e aí para isso a gente tem um mestre, que é o Alberto, que nos acompanha com muita maestria. Vocês vão conhecer ele agora em outubro, quem está na nossa live, que eu já vi que tem algumas que vão embarcar conosco em outubro, tem algumas também que já embarcaram. E eu queria que tu te apresentasse, Alberto. Fala um pouquinho do ti aí pro pessoal. Muito bem. Então, boa tarde a todo mundo. Meu nome, como a Fernanda disse, é Alberto Costa. Sou diretor-geral da Glamour, uma operadora que opera em Portugal, naturalmente, Espanha, França, Alemanha e Áustria. E nós casamos muito bem as 2 empresas pelo tipo de cuidado que a gente tem na personalização dos roteiros e até no acompanhamento dos clientes, né? Outro dia elogiava a Fernanda porque ela parece a mãe galinha do grupo todo, né? Então está sempre preocupada com o grupo, o que é que precisa, onde é que vai comprar, onde é que tem a loja, não sei o quê, essa está precisando comprar azeite, a outra não encontra um sapato, não sei o quê, onde é que tem. Eu não gosto dessa parte. Então, isso é legal porque a viagem,
qualquer uma, mas sobretudo conosco, com a Glamour, com a TripNet, nunca é uma viagem apenas aos pontos turísticos. Entendeu? É isso que eu queria que vocês percebessem, sobretudo quem ainda não veio com a Fernanda. Experiência, né, Alberto? Não é apenas um turismo. Eu costumo dizer aqui na Glamour que a gente não vende viagens, né? A gente constrói memórias, constrói sensações. É muito bonito de ver, e a Fernanda tem vários grupos desses que até hoje brincam, marcam um churrasco, depois ficam me criando inveja, porque... Fazendo chamada de vídeo do churrasco. Exatamente. Mas é bonito de ver que o grupo, por exemplo, grande, pequeno, não importa, ele se une, mesmo morando em cidades diferentes, trocam informações, ficam trocando mensagens, fotos, e isso é bonito de ver. E é quando nós nos sentimos realizados profissional e pessoalmente, porque a pessoa, hoje em dia, claro, pode fazer vários tipos de viagem e com vários operadores, mas nós sempre apostamos, tanto a TripNet quanto a Glamour, sempre apostamos num acompanhamento, numa viagem de sensações, de emoções. A Fernanda sabe que nós, e quem já veio conosco, sabe que nós temos um roteiro para cumprir, mas temos dois pré-requisitos, duas características horizontais. É que, primeiro, nunca revelamos tudo, né? A pessoa sabe que vai ao carro. Olha a Maria dizendo, que surpresa. Exatamente. Então, quem já veio... Quem já veio não revela, porque senão estragar a surpresa com o pessoal de outubro, né? Mas, enfim... Estava dizendo que essa é uma das coisas interessantes, é você surpreender o cliente. Ele sabe que vai ao Algarve, mas não sabe exatamente o que é que vai ver e o que é que vai acontecer, né? Então, isso é uma das coisas interessantes. Hoje, inclusive, nós estaríamos no nosso último dia de roteiro aí contigo, né, Alberto? Exatamente, exatamente. Coronavírus. Estaríamos em Aveiro. Nós estamos em Aveiro. Está retornando para o Brasil amanhã. Exatamente. Saímos em Aveiro. Está excelente. Abril, mais ou menos, ter uma ideia. Está excelente. Ontem. Está cortando, Alberto. Ver ou cair. Aí que você está travando. Deu? Está cortando o teu vídeo. Tudo certo? Tudo certo agora. O seu também tinha travado. Estou perfeitamente. Então estava dizendo que a primavera... Não ouviu, tá? Eu vou repetir. Hoje está fazendo sol, amanhã estão previstos 30 graus de temperatura. Ontem, por exemplo, estava chovendo. Então, a primavera é mesmo assim, é uma estação de extremos, né? E então as pessoas também têm que vir um pouquinho preparadas para isso. Por outro lado, a primavera é ótima porque você pega tudo florido, a temperatura é excelente, você fica todo de meia manga, né? E mesmo que à noite esfrie um pouquinho, mas durante o dia tá tudo bem. E a gente também não vai andar passeando à noite, a não ser que vá para um show ou para um jantar como a gente já tem, né? Então, estava dizendo que uma das coisas horizontais é exatamente essa, da surpresa em cada uma das localidades, em cada uma das cidades, e isso é interessante de fazer com que as pessoas memorizem. Porque, vamos ser sinceros, ninguém se diferencia, nenhuma empresa, cada um de nós, quando vai viajar, viaja por qualquer companhia, melhor, pior, pela KLM, pela TAP, pela Ibéria, tanto faz. Não é por aí.
aquilo que marca a nossa viagem, aquela viagem que a gente nunca mais esquece, tanto nos aspectos positivos quanto nos negativos, é o serviço que a agência nos presta no destino, né? Então, é por isso que a Fernanda tem todo esse carinho de acompanhar vocês desde que vocês saem quase de casa até que vocês regressem, exatamente por isso. É esse diferencial, né? E não propriamente a viagem aérea. O que importa é o destino, né? Bom, e portanto, já me apresentei. Hoje nós vamos falar de Sintra. Só recapitulando que nós, nesta série de lives que vamos fazer todo final de semana, nós estamos falando do roteiro que a Fernanda tem 2, 3 vezes por ano a Portugal. Ordem de cidades. Exatamente. Então, semana que vem, no caso, vai ser Algarve. Isso. Nossa terceira parada, nossa terceira live. Exatamente. Final de semana passado foi sobre Lisboa, claro, e os arredores. E hoje nós vamos falar sobre Sintra, Cascais, Estoril e a costa do Estoril, até Lisboa. Vamos fechar depois em Lisboa, por uma das rotas que eu acho mais bonitas da Europa. Nós consideramos aqui a Côte d'Azur, aqui a Riviera Portuguesa, né? Mas, então nós vamos sair de Lisboa, vamos estar hospedados perto do Marquês de Pombal, aliás, bem em frente à estátua, naquela rotatória, e vamos subir a uma das colinas, das 7 colinas da cidade, que é a Colina das Amoreiras. Vamos descer depois em direção à Serra de Monsanto. Vamos ter a oportunidade de ver à nossa direita o Aqueduto das Águas Livres, o aqueduto que é o final de uma rede muito grande de captação de água para a cidade de Lisboa, para essa parte este da cidade de Lisboa. E à esquerda vamos ver o estuário do Tejo, a ponte 25 de Abril, e a ponte metálica, que é em tudo idêntica à de São Francisco, para quem já foi a São Francisco, a Golden Gate, a empresa foi a mesma. Vamos então subir o pulmão verde da cidade, que é Monsanto, vamos virar à direita em direção a Sintra. Vamos dar uma paradazinha para vocês verem o Palácio de Queluz. Não vamos visitar, obviamente, porque nesse dia a gente vai o mais cedo possível para Sintra. Já vou explicar porquê, mas vamos ter tempo de dar uma saidinha, passar em frente ao Palácio de Queluz, Palácio Real de Queluz, que foi feito não como palácio, mas sim um upgrade, porque o dono do palácio acabou casando com a rainha, então foi preciso que ele fizesse um upgrade na sua propriedade. E só para vocês terem uma ideia do upgrade, aquilo que é hoje a cozinha do palácio, é hoje um restaurante até independente, e essa cozinha do palácio era a casa do homem. Então, da casa do sujeito virou, a casa toda, o palácio do indivíduo virou a cozinha só do Palácio Queluz. Então é muito interessante. Vamos comentar ali algumas coisas também, algumas coisas que têm exatamente até a ver com o Brasil. Vamos fazer uma costurada, vamos dar uma costurada histórica. Vamos contornar os jardins e subindo a Serra de Sintra. Dali mesmo a gente já vai ver o primeiro monumento, o mais importante monumento, talvez português, por incrível que pareça, não é a Torre de Belém. O principal, se você perguntar a qualquer português no meio da rua qual é o monumento que mais o representa, com quem ele se identifica mais, qual é o que ele acha mais bonito, mais icônico, é, sem dúvida, o Palácio da Pena. E nós já vamos ver dali, de Queluz, até chegarmos perto da serra, já vamos ver no horizonte o Palácio da Pena, porque ele está, obviamente, bem em cima da Serra de Sintra. Vamos comentar, até chegar lá, por que é que vocês veem hoje em dia, ou por que é que nós temos hoje em dia aquela serra toda reflorestada, por que é que está tão bem
equipada com árvores. Não era assim. Há 200 anos atrás, aquilo era um cabeço de pedras. E você diz, cara, mas como? Ficou abandonado desde o tempo da queda do Império Árabe, muçulmano, ou seja, quando os cristãos conquistaram essa região, expulsaram os muçulmanos, os árabes, árabes não, muçulmanos, porque os árabes nunca estiveram aqui, mas enfim, os muçulmanos, e abandonaram o Castelo dos Mouros. E nós vamos ver também essa fortaleza lá quando chegarmos em Sintra. Então, essa região ficou por séculos completamente abandonada. Há um belo dia que o rei Dom Manuel, o rei que reinava, que governava Portugal na época dos descobrimentos, andava à caça, caçando lá por cima, e ele avista, segundo a lenda, avista lá de cima o mar e a frota de Vasco da Gama que estava chegando da Índia e que lhe vinha mostrar que tinha conseguido descobrir o caminho marítimo para a Índia. Ele encara isso como um sinal divino e resolve fundar nesse topo um convento que entrega aos Jerônimos, à Ordem dos Jerônimos. Bom, ele desce para o centro de Sintra, era onde passava os verões, a família real, todas as famílias reais passavam os verões em Sintra, porque Sintra tem um clima, claro, primeiro é montanha, mais alto, é um clima agradável. E é ali que ele, no centro de Sintra, nós vamos visitar exatamente o centro, vamos andar pelo centro e vamos ver esse palácio onde o Vasco da Gama veio comunicar ao rei Dom Manuel que realmente tinham conseguido descobrir o caminho marítimo para a Índia, o que fez toda a diferença. A história de Portugal se divide entre antes dos descobrimentos e depois dos descobrimentos. O Brasil, inclusive, né? Então, nós somos parte, e eu digo nós porque, apesar desse sotaque, eu sou carioca, né? Para quem ainda não tinha percebido. Então, vamos subir a serra, vamos então passear dentro das ruas históricas de Sintra, e digo históricas porque aquilo é realmente, cada pedrinha daquelas conta uma história, vai ser interessante, vai ser bonito a gente comentar isso desde os tempos dos mouros, a própria parte real, até chegar a visitarmos o Castelo da Pena, Palácio da Pena. E é aí onde a gente vai perceber porque é que esse palácio, que é tão exótico, tem quase uma amálgama de vários dos estilos antigos. Foi quase uma homenagem que o rei Dom Fernando fez aos estilos antigos, por um lado, era o movimento romântico, mas foi uma decisão dele de fazer uma homenagem à história de Portugal, à epopeia dos portugueses, que ele achava que tinha ficado esquecido. Claro que estamos falando do século XIX, quando ele casa porque ele era rei consorte, ou seja, quem era a rainha era a rainha Dona Maria II, né? E então ele vem do Império Austro-Húngaro, vem com 19 anos, mas um rapaz de 19 anos naquela época não tinha a maturidade que tem hoje um garoto de 19 anos. Era um indivíduo muito bem preparado para ser rei, um grau cultural muitíssimo elevado. Ele já tinha lido tudo que os portugueses tinham feito, tinha lido um livro que tinha circulado pela Europa toda sobre os feitos de Dom Manuel, e quando ele, num dia caçando, lá em cima descobre exatamente esse mosteiro, que entretanto, desde 1500 até século XIX, tinha caído em ruínas, ele acha incrível como é que uma coisa daquela estava em ruína. E ele não só propõe comprar do bolso dele, ele não pediu dinheiro da coroa portuguesa, do dinheiro dele, comprou a serra, comprou o palácio, o que restava do mosteiro, e resolve fazer duas coisas.
ele era um indivíduo muito voltado para as artes, com uma sensibilidade realmente muito grande e com um altruísmo muito grande. Era realmente uma figura única. Talvez nenhum rei de Portugal tenha feito tanto pela cultura de Portugal quanto esse que não era português, era só casado com a rainha de Portugal. E ele então resolve reflorestar toda aquela serra, mandou vir dezenas de milhares de espécies de árvores de todos os cantos do Império Português. O Brasil já era independente, como vocês sabem, nessa época, mas ele mandou, de qualquer maneira, vir muitas dessas árvores do Brasil também, e começou reflorestando tudo isso, a tal ponto que hoje o microclima da Serra de Sintra, da cidade de Sintra, e das cidades ali à volta, mudou por causa dele. E ele resolve, então, fazer duas coisas. Restaurar a glória desse convento e fazer uma ampliação. E ele tem a sensibilidade de pintar, inclusive, o palácio com duas cores. Uma para ficar patente do que é uma reconstrução daquele que ele achava que era um sujeito fantástico, que era rei Dom Manuel, ou seja, um dos descobrimentos, e a outra parte que ele construiu para a sua mulher. Porque vocês sabem que os casamentos reais naquela época eram arranjados, eram contratos, mas curiosamente, apesar de ser exceção, não era a regra, mas eles se apaixonam mutuamente. Ele, na verdade, é um segundo marido dela, porque ela tinha ficado viúva, e como não tinha tido filhos do primeiro marido, era urgente, por questões de sucessão, arranjarem um marido. Arranjam esse cara. Mas eles acabam se apaixonando. Ela tem 17 anos, ele tem 19, pra vocês terem uma ideia, e ele constrói tudo aquilo que vocês vão ver em 9 anos. 9 anos. Isso hoje, acho, mesmo com a tecnologia atual, com os equipamentos atuais, com as máquinas atuais, nem que trouxesse pronto. Era difícil. E o indivíduo faz uma obra no alto de uma serra fantástica. E nós vamos, então, visitar isso, a casa que ele fez para a sua amada, que, tragicamente, ela participa da obra, da opinião e tudo mais, mas, tragicamente, ela morre antes da conclusão da obra. É uma coisa curiosa, porque ela morre dando à luz o seu 11º filho. Apesar de ser recomendada, avisada por várias pessoas da corte, escuta, a gente já tem um herdeiro, né? É o primeiro, não precisa... E ela tem uma resposta interessante, a função da rainha é parir, ou seja, gerar novos herdeiros. Bom, ela tem, então, o rei acaba ficando desgostoso, fica viúvo, não quer assumir a parte política, fica durante a menoridade do seu filho, fica com o regente e mais tarde acaba se apaixonando novamente por uma outra senhora que tinha uma coisa curiosa, tinha vindo dos Estados Unidos e ele, por respeito à primeira mulher, ele resolve fazer um segundo palácio, o Palácio de Edla, que fica na mesma propriedade dele, mas bem mais embaixo. Um palácio também muito curioso, se tivermos tempo também vamos lá, e resolve dessa maneira, peita o filho, né, porque entretanto foi a senhora inclusive era divorciada, ela era bailarina, eles se apaixonam numa apresentação que ela fez num teatro, enfim, outra história. Portugal é o país das lendas e das histórias, essa é uma delas. Então, isso para dizer que esse senhor resolve fazer esses dois palácios. E como ele era muito bem relacionado, muito culto, começam vindo para Portugal, sempre vieram muitos ingleses, muitos burgueses, escritores, e que começam, claro, convivendo com ele, começam querendo copiar, começam fazendo muitas casas e palacetes burgueses
e nobres também, mas sobretudo burgueses, em Sintra, para conviver com ele. Começam também fazendo jardins à inglesa. O primeiro jardim artificial que Portugal tem é do Palácio de Montserrat, que é um palácio lindíssimo, lindíssimo. Nós tivemos a oportunidade de visitar, também é uma opção, porque é um palácio que você, ao entrar, jura que entrou num palácio árabe de Granada, ou de Sevilha. É realmente lindíssimo. Então, isso contagiou a cidade, começou sendo motivo de atração de muitos escritores, poetas, o Lord Byron e outros, que começaram vindo para Sintra, transmitiam depois em Inglaterra essa fama de Sintra. Vem um senhor que compra, inclusive, o Palácio de Montserrat, que era a segunda pessoa mais rica na Inglaterra. Ele só perdia para a rainha, por motivos óbvios, mas ele compra esse palácio, trocam, inclusive, mensagens e eram visita da casa um do outro. Então, Sintra tem todo esse glamour, para puxar um pouquinho aqui o gancho, de uma cidade, por um lado, muito exótica, também esotérica. E quando eu estou falando de esotérica, porque existe um dos muitos palácios de Sintra, é a Quinta da Regaleira, que é esotérica porque você, na mesma capela, tem símbolos maçônicos, cruz cristã, mosaicos, azulejos, estilo manuelino, que é um estilo rococó típico só de Portugal, manuelino por causa do Dom Manuel. A gente lá também vai falar sobre isso. E os doces? Obviamente vamos engordar um pouquinho. Aliás, um aviso à navegação, para não perder aqui o rumo de navegação, é que se alguém do grupo está pensando fazer dieta, faz antes ou depois. Porque durante a Fernanda sabe que vai ser impossível, até porque a gente não deixa, né, Fernanda? Depois vem as reclamações do personal trainer e dessa gente toda, mas é gente triste, gente que não devia existir. Alberto, sobre os palácios, vou te interromper um pouquinho. Eu andei vendo alguns roteiros que tinham todos os palácios no mesmo dia. Impossível. Palácio de Queluz, Quinta da Regaleira, é impossível, né? Esquece. Todos esses palácios enormes no mesmo dia. Só se muito sair, mesmo assim, não deixariam. Não, Fernanda, mesmo eu conheço isso, não, todo o respeito, obviamente, pelos meus colegas, mas não. E não estou falando só pelos palácios em si, né? Mesmo você sair correndo, que seria ridículo, entrar para a porta e sair pela outra. Mesmo, não dá para fazer isso. São palácios que você tem um caminho para seguir, o caminho é estreito, tem que respeitar as pessoas que estão na frente. Agora, inclusive, com mais distância, as filas costumam ser grandes aqui, vão ser com hora marcada, é impossível. E depois a distância e o local onde estão. Esse palácio que eu acabei de falar, o Palácio da Pena, fica no topo da colina. Só para chegar lá nós levamos meia hora de ônibus, do centro de Sintra até lá. Nunca se consegue visitar esse palácio. Mais um. Durante o dia dá para visitar 2. E a gente muitas vezes faz isso. Visita, por exemplo, o Palácio da Pena de manhã, que eu prefiro que cheguemos lá, sejamos até os primeiros a chegar lá, é preferível, porque depois vimos para o centro de Sintra. A gente normalmente almoça ali no centro de Sintra, tem muitas opções, e muitas vezes, em alguns dos roteiros, nós mesmos já tratamos o menu e o restaurante. Então, quando chegamos, já está tudo pronto para a gente comer, o que às vezes é importante do ponto de vista logístico, e depois visitamos outro à tarde e vamos embora. Mas não pensem nunca em fazer mais do que 2 palácios de Sintra, sejam eles quais forem, porque é inviável.
Eu te mandei, lembra que eu te mandei um roteiro com todos os palácios do mesmo dia? Eu achei absurdo também. Mas eu queria que não tirasse essa dúvida. Por uma questão ética, obviamente, eu não vou tecer nenhum comentário sobre quem faz esse tipo de roteiros, mas já perceberam nas minhas sobrancelhas que não. Nós, pelo menos, não fazemos. Mas pode ser feito no dia livre, né, Alberto? Que a gente dá essa opção de dia livre justamente para a pessoa que claro. fazer alguma coisa que não está no roteiro. No caso, um segundo palácio, o Palácio da Quinta da Regaleira, por exemplo, tem como, né? Depois dá para fazer, nesse dia livre, dá para fazer mais uma vez 2. Um de manhã e outro à tarde, e almoçar por ali também no centro da cidade. Lógico. Aliás, nesse dia livre, quem quiser, tem um trem que sai da estação do Rossio e vai terminar exatamente no centro de Sintra. Então, e é até um passeio bonito de fazer. Então, se a pessoa tiver um dia livre, tiver interesse, por exemplo, em visitar o Palácio de Monserrate, por exemplo, e o Palácio da Regaleira, que fica muito próximo um do outro, ou o Palácio da Vila, que é o do centro, e o Palácio Monserrate, ou a Regaleira, dá para ir a pé da Regaleira até o centro, é pertinho, e até um passeio bonito de fazer. Aliás, neste momento até só tem essa hipótese, fazermos a pé, porque o circuito está cortado ao trânsito. Mas então estava dizendo que nesse dia livre, claro, aí sim, e a gente se dá as dicas todas, não tem problema. Agora, fazer mais do que 2 no mesmo dia, esqueça, porque é para a pessoa dizer que foi e acabou não indo. Sim. Realmente não foi. E lembra que eu estava no início dizendo que tinha 2 coisas que são transversais, 2 características transversais nos roteiros que a Glamour e a TripNet propõem e que vão propor no futuro, seja em que país for. São 2 características. Uma delas são as surpresas, que eu mencionei também. E a segunda é que os roteiros são para ser feitos com calma. Nós não temos propriamente uma hora marcada. Tira a fotografia da Torre de Belém rápido, porque a gente tem que ir para os Jerônimos, ainda vamos ver o Palácio de Sintra, vamos ver 4 palácios. Esqueça, a gente não vai fazer. Esse tipo de turismo. Foi até um dos motivos que a gente fechou muito bem com a Glamour. Porque a gente não gosta daquela corrida de desce do ônibus, chega na frente do monumento, tira uma foto, sobe no ônibus, vai para o outro monumento, tira outra foto. A gente gosta de apresentar Portugal. A gente apresenta mesmo. É tudo feito com calma. E vocês estão vendo que o Alberto é um mestre, né? Ninguém sai do monumento sem saber a história de cabo a rabo, literalmente. Não, é claro que ninguém vem aqui para uma aula de história, mas na nossa, na minha convicção, o que acontece? É absurdo você levar alguém para ver a Torre de Belém e não explicar o que é que a torre está ali. Você olhar para um... Nós me perguntam muito sobre o panorâmico, porque aqui no Brasil tem muito roteiro, que daí eles fazem ali o itinerário e aí tem o passeio panorâmico de manhã. Aí que tu passa na frente do monumento, desce, tira foto. Esse passeio panorâmico, que todo mundo me pergunta, nós não temos no roteiro com a Glamour. O roteiro com a Glamour desce e fica. A gente também não gosta muito de apressar as pessoas. Então a gente fica mesmo, né, Alberto? Por exemplo, ali em Belém. Claro que a gente vai tirar fotografia da Torre de Belém, vamos atravessar os jardins, mas aí atravessamos até a pé, o ônibus depois dá a volta para nos pegar lá junto dos Jerônimos. Vamos entrar na famosa fábrica dos pastéis de Belém. Tem tempo para comer. Eu normalmente até sugiro que a gente almoce lá, porque aí come o pastel de Belém, que é o pastel de nata, né? Como sobremesa, né? Então o pessoal almoça num restaurante qualquer. Ou quando nós organizamos, não marcamos sobremesa para ir exatamente tomar o cafezinho e comer o pastel de Belém lá na fábrica. Mas aí a gente conta porque, enfim, contextualiza. Porque você ir embora, dizer, eu olhei para a Torre Eiffel, tirei fotografia e vim embora, mas você sabe quem foi o Eiffel? Sabe por que é construído? Não fiz a menor ideia. Mas eu estive lá. É outra viagem. É outra viagem. Então, como eu disse, não vamos aborrecer vocês com a parte histórica, mas vamos pelo menos contextualizar as coisas para vocês olharem para um palácio daqueles e tentarem perceber que esse rei, por exemplo, que tomou a decisão de comprar, de pagar isso do seu bolso,
comprar toda aquela serra do seu bolso. Ele fez muito mais do que isso. Estávamos falando da Torre de Belém. Para vocês terem uma ideia, estamos no final do século XIX, ele olhou para a Torre de Belém, para os Jerônimos, para o convento de Tomar, o Mosteiro Tomar, convento Tomar, convento de Cristo, em Tomar, e estavam em decadência, tinha havido uma guerra civil há pouco tempo, estavam acabando a guerra civil, então ninguém estava ligando para patrimônio, coisíssima nenhuma. Ele pagou a reconstrução da Torre de Belém, para vocês verem, para nós vermos, para nós mostrarmos, foi pago com o bolso dele. É um monumento que é público. Ele mandou restaurar todos esses palácios. Então, não é uma pessoa qualquer, né? Um indivíduo que teve essa sensibilidade merece pelo menos que a gente fale nele. Não é para ninguém gravar, nem para sair daqui com uma aula de história, mas para você saber degustar essa parte do patrimônio arquitetônico que Portugal tem, e muito tem feito. Claro, agora já existem outros recursos, o Ministério da Cultura e o Departamento de Patrimônio, obviamente, agora cuida disso, mas estamos falando, para vocês terem uma ideia, e isso se passou em Sintra, ele contratou um indivíduo, que é hoje um dos escritores mais conhecidos de Portugal, ele contratou esse rapaz para ser o bibliotecário real. E ele mandou reunir, deu como incumbência esse indivíduo, ele não tinha inclusive nem como morar, esse rapaz era tão pobre, tinha estudado, mas era muito pobre. Então ele alugou um apartamento para ele no centro de Sintra, pagou para ele estar lá, e todos os arquivos que nós temos hoje na Biblioteca Nacional foram catalogados por ele. Não foram só reunidos, não foi só buscar, não foi só descobrir onde é que estava, não sei o quê, não, ele catalogou. Quem pagou, quem financiou isso tudo, foi um indivíduo como esse. Então, merece, sem dúvida, menção, pelo menos quando a gente for lá, por respeito, digamos, à pessoa que foi, né? Então, vamos descer depois a Serra de Sintra, em direção ao mar. Vamos, quando chegarmos à costa, nós vamos visitar as praias que começam na famosa praia do Guincho. É hoje uma das praias do circuito de surf de Portugal e do circuito mundial. Existem em Portugal várias praias, a de Viana do Castelo é uma delas, a famosa de Nazaré é outra, aquelas ondas gigantes, e a de Estoril também. Então, vamos começar ali, fazemos toda a costa até Cascais, vamos dar uma paradinha na famosa Boca do Inferno. Para você, o nome parece meio tétrico, mas isso na verdade são cavernas abertas pelas ondas do mar por baixo da estrada, né, onde nós estamos passando. Então vamos dar uma paradinha ali para vocês verem. É um local muito romântico, muito bonito, também muito trágico, com muita gente por amores perdidos ou não correspondidos acabou pondo fim à vida ali também. Hoje em dia são mais vigiados e tal, para que isso não ocorra. Mas, e depois seguimos para Cascais, que é, mais uma vez, uma vila romântica. Começou com uma cidadezinha muito pequena, uma praiazinha de pescadores, que existe até hoje, mas é, digamos, a coqueluche é o Mônaco aqui do Burgo. É uma cidade que começou também recebendo muitos burgueses e que passou a ficar mesmo no mapa do turismo a partir do momento que o rei Dom Luís resolve começar passando os seus verões lá. E aí todo mundo que quer ser amigo do rei, ou que já é amigo do rei, começou achando graça de fazer casas lá. Os ingleses também, que tinham casa na Serra, em Sintra, resolvem fazer casa de verão lá, por causa da praia. É quando depois abrem até uma outra linha de caminho de ferro até Lisboa, e toda essa costa se desenvolve exatamente por causa do glamour dessa cidade. Nós vamos, eventualmente, almoçar ali também, se não almoçarmos em Sintra, almoçamos ali.
Vamos passear nas ruas do centro histórico. Para as senhoras que obviamente sempre me perguntam, quando é que a gente vai às lojinhas? Ali. Também vamos às lojinhas no centro da cidade, mas ali é o céu, é o paraíso das lojinhas. Porque praticamente todas as ruas são de pedestres, são pedonais, e portanto vamos ter tempo para tomar um sorvete. A gente depois vai dar 2 ou 3 indicações de algumas casas ali que têm uns sorvetes muito bons, muito famosos, e vamos dar tempo para o pessoal tirar fotos, vamos visitar também as praçazinhas internas, e ali tem um mercado municipal, como qualquer mercado que vocês conhecem no Brasil, nas cidades de vocês, mas aquele, além de estar muito bem organizado, tem uns painéis de azulejo lindíssimos. Então vale a visita, mesmo que você não vá comprar nada para comer, nenhuma fruta, mas vale a visita e está bem ali no centro também. E depois vamos entrar outra vez no ônibus e vamos passar na famosa cidade do Estoril, que fica praticamente, hoje está ligada, né? Não há intervalos entre a urbanização de Cascais e do Estoril. Vamos passar no famoso Cassino do Estoril. O Cassino do Estoril, o jogo é permitido em Portugal, mas com regras, né? Então esse, claro, é um dos mais famosos, não só de Portugal, mas é um dos mais famosos da Europa, tal como o de Mônaco e vários outros. E só para vocês terem uma ideia da importância disso, todo o saneamento, que há umas décadas atrás, da cidade de Lisboa e da costa do Estoril, foi financiado pelo Cassino do Estoril. Foi uma das contrapartidas, né? Cujo dono é o mesmo do Cassino de Macau. Então, Stanley Ho. Nem sei se o homem é vivo, mas, enfim, se não são os herdeiros. Mas estava dizendo que depois, então, dali nós vamos fazer um passeio lindíssimo, que é voltar para Lisboa, mas pela costa. Poderíamos voltar pela autoestrada, que seria mais rápido, mas é um absurdo, porque as praias, a sucessão de praias, Carcavelos, da Paredes, Carcavelos, primeiro Monte Estoril, Paredes, Carcavelos, Oeiras, são muito bonitas, e nós vamos acompanhando. Existe um calçadão que começa lá na praia do Guincho, ou seja, logo que acaba a serra e começam as praias, começa uma ciclovia que percorre todas essas praias. Estamos falando de cerca de 35 ou 40 quilômetros dali até Lisboa. E depois de Lisboa também tem a mesma ciclovia, contorna a cidade toda e termina já muito depois de Sacavém. Então tem ali à vontade, se alguém nesse dia livre quiser alugar uma bicicleta, tem ali pelo menos 100 quilômetros para andar de ciclovia. A gente vai fazer de ônibus. Vamos então chegar em Lisboa pela Torre de Belém. Vamos dar uma paradinha depois aí em Belém. E depois vamos fechar no hotel, né? Já que a parte do centro da cidade nós já teremos visto antes, né? Alberto, então é por aí. Qual é o nome do nosso hotel? Onde ele fica? Qual o nome do hotel? Em Lisboa nós vamos ficar 2 vezes, né? Nós vamos ficar quando chegamos, já não me recordo, são 4 noites. Porque na ida e na volta... Sim, no total, né? Bom, mas vamos ficar sempre no mesmo hotel, tanto quando chegamos, para fazer esses circuitos, quanto depois, quando regressarmos do Algarve, vamos voltar para Lisboa, aí vamos ter um dia livre, porque não tem sentido, na nossa opinião, colocar dia livre se você ainda não conhece a cidade. Então, primeiro a gente vai mostrar a cidade, para quem não conhece, obviamente, e depois, quando voltarmos do Algarve, aí sim, nem que seja até como parada psicológica, para quem quiser dar um dia livre, né? Que a gente vai... Exatamente. Então, teremos essa oportunidade. Uma outra característica interessante, já que estávamos falando das senhoras, que muitas vezes pedem
Quando é que a gente vai às compras? Porque eu tenho que comprar o azeite, o vinho, o bacalhau, não sei o que. Se eu viessem as sardinhas enlatadas, minha mãe me mata. Não precisa ninguém morrer. Pode ser no dia livre, mas também pode ser no final do dia. Nós, em vez de terminarmos obrigatoriamente no hotel, podemos passar num dos muitos shoppings que existem, até no Colombo, que é o maior shopping do país, e deixar as pessoas ali, livres, fazem as compras que quiserem. O maior hipermercado da cidade também está no subsolo, no piso -2 desse shopping. Então ali vocês encontram todas as marcas de vinho, e as lojas também especializadas, lojas da Vista Alegre, que é aquela fábrica de porcelana, e claro, como qualquer shopping, no topo tem a zona de alimentação. É uma oportunidade de jantarem ali, e depois, quem quiser, os shoppings fecham 11 horas da noite, para vocês terem uma ideia, então mesmo que fique até o final, depois qualquer um pega o metrô ali embaixo e salta em frente ao hotel, ou pega um táxi, que é pertinho também, são 10 minutos. Esquecendo, né, que quando a gente estiver em Lisboa vai ser o início do tour, né? A gente vai estar lá até o 9º dia do tour, e nosso tour tem 18 dias. Então tem toda a situação do peso de mala, de excesso de bagagem, que a gente sempre passa, né, Alberto? Todos os grupos. Porque, por exemplo, se você tem que comprar, sei lá, sardinha enlatada, um vinho especial, um tipo de azeite, claro, pode comprar logo no início, mas depois vai ter que andar 18 dias com isso na mão. Quando a gente vai... É barato, né, Alberto? E para... mais que Lisboa. Para o comércio de rua, normalmente, no norte, é mais barato do que em Lisboa. Mas a diferença também no tipo de vinho, não vão deixar para comprar no norte um vinho quando vocês podem comprar. Claro. Mas o que eu estava dizendo é que se é para comprar num supermercado, as cadeias nacionais são iguais e deixa para comprar quando estivermos, por exemplo, no Porto, no último dia, ou até mesmo em Aveiro. A gente vai ter tempo também em Aveiro livre, então tem possibilidades, não tem problema. Mas quem quiser comprar no início, a bagageira do ônibus é grande, não tem problema. Roberto, antes de nós nos despedirmos deles, eu queria te fazer 3 perguntinhas, tá? Que uma foi da Alice Pacheco, que no começo da live ela nos perguntou da temperatura em outubro, porque ela está no nosso grupo. Falando um pouquinho do nosso grupo, a gente tem um grupo lotado, que vai sair agora 12 de outubro. Então, o nosso próximo grupo será 25 de abril. A princípio, a gente está aguardando a companhia aérea, né? Que devido à pandemia tá todo mundo com equipe reduzida. Então, e também o euro que disparou, a gente está esperando um bocadinho para lançar. Mas a gente vai ter um grupo no mês de abril, no finalzinho de abril. E agora, dia 12 de outubro. E eu queria que tu falasse um pouquinho da temperatura. Normalmente a temperatura em outubro é mais elevada do que em abril. Curiosamente, os verões, isso está acontecendo na Europa toda, os verões, Europa do Sul, os verões, aliás, a Europa toda mesmo, no norte, está vendo isso. Os verões são cada vez mais largos, ou seja, há mais dias quentes em meses que antigamente nem pensar. É o caso de outubro. Vocês devem ter ouvido falar há uns 2 anos e meio atrás a grande tragédia que foram os incêndios em Portugal, que devastaram uma quantidade absurda e morreram muitas pessoas cercadas pelo fogo. Isso por quê? Porque foi em outubro, final de outubro, porque não era suposto que já fizesse calor, então todos os bombeiros, defesa civil e tal, que normalmente ficam de prevenção durante o verão, que é muito seco na Europa, já tinham desmobilizado, final de setembro, tinham desmobilizado e tal, helicópteros tinham sido devolvidos aos países de destino e tal, e houve uma onda de calor, claro, com tudo seco depois do verão, bastou uma primeira faísca e pegou fogo tudo. Então, para responder à sua pergunta, claro que a temperatura exatamente eu não sei, agora se preparem para ter calor, bom tempo em outubro, né?
Aqui começa final de até dia 15 de novembro, ainda há esse fenômeno. A partir de dia 15 de novembro a temperatura cai. Para quem é do sul, vocês vão encontrar mais ou menos a mesma, mais ou menos igual, entendeu? Porque a latitude é semelhante, assim como no Rio Grande do Sul existe geada, no interior, aqui também. Tal como vocês têm algumas cidades, às vezes Gramado, tudo mais, que de vez em quando neva, aqui, junto do litoral, não é? Porque o mar serve de almofada, de buffer. Mas nas terras altas, Serras da Estrela, mesmo aqui perto da minha casa, Serra do Gerês, Serra Amarela, fica, obviamente, com neve e para quem gosta, inclusive, é muito interessante. Mas não em novembro. Ou seja, quando estamos aqui falando de muito frio, é o mês de janeiro, fevereiro. A partir do final de março, a temperatura sobe. Eu acho que a gente pode chutar assim de 13 graus o mínimo e 20 o máximo? Ou seria mais 22, 23 graus por aí? Não, é bem provável que esteja perto dos 20, a média. Preparem sempre, como é lógico, sobretudo as senhoras que acabam tendo um pouquinho de frio, um casaquinho de malha à noite, ou então... Porque à noite, como é natural, a temperatura cai, coisa que no verão ou no final da primavera não acontece. Agora, por exemplo, também ocorre o mesmo. Em abril ocorre o mesmo. Amanhã vão estar 30 graus durante o dia. Depois, à noite, muito provavelmente, vem para 10 graus, 11, por aí. Então, naquele dia que a gente for sair, por exemplo, para ir ao jantar com o fado e tudo mais, a gente tem o cuidado de passar no hotel para o pessoal se vestir o vestido longo e tal, os senhores virem com um papillon, essas coisas. Ai, não. Não assusta elas, não, elas levam na mala o longo. Estou brincando. Não, estou brincando, é descontraído. Roberto, sobre a gente gravar as lives, tá? Nós ali da TripNet, a gente conversou com o nosso marketing, a gente vai tentar gravar as lives. A do sábado passado a gente não fez, então a gente perdeu. Então a gente vai tentar gravar essa, então todas as outras. Teve uma senhora, a Elaine Rodrigues, ela fez essa pergunta, então é provável que essa live, a partir dessas próximas, né, vão ser gravadas, sim. De nada. É um prazer. É um prazer. O cassino de Estoril, a gente não entra no cassino, a gente visita, né? A gente passa na frente, no caso. Só que o cassino de Estoril, ele tem horário de funcionamento, geralmente na hora que a gente passa, ele não está aberto. Não, nem é por isso, Fernanda. Ele fica num dia livre, não fica? Deixa eu só complementar o que você estava dizendo. O cassino do Estoril funciona 24 ou 24 horas. Não para. O que acontece... Não para. O que acontece é que nós não temos, como é lógico, tempo para parar, entrar com uma porção de gente dentro do cassino e depois ainda seguir. Agora, quem quiser, o cassino, quem quiser no dia livre, pode, porque lá está, de trem, salta na porta do jardim. É só atravessar o jardim, é muito próxima da estação de trem do Estoril. Depois eu explico. É mais uma opção para o dia livre, né? Isso, exatamente. Para quem gosta de ir lá fazer uma fezinha. Ou mesmo de noite, né? Ou de noite. Muitas noites livres. Ou seja, como eu disse, o cassino não fecha. Eu já estive lá às 4 da manhã. É tão silencioso que parece estar sempre fechado. Por quê? Porque existe, primeiro, a obrigação, aquilo está no meio da cidade do Estoril, é uma obrigação, obviamente, da lei do silêncio, né? Depois eles querem passar discretos, não fazem, não é o Moulin Rouge, né? Ou seja, não fazem, passam discretos. Dentro do cassino, para vocês terem uma ideia, existe uma sala de espetáculos gigantesca, é talvez uma das mais luxuosas que Portugal tenha, o auditório. Se alguém quiser te seguir, como te acha no Instagram? Vê na sua lâmina, @Costa
Oi, gente, vou chamar o Alberto de novo pra gente se despedir, porque a gente sempre fala demais e sempre passa 1 hora de live. Oi, gente. A gente sempre passa da 1 hora. Eu vou chamar o Alberto de novo pra gente se despedir. Lá pela 5ª live a gente vai ter... Ô, Alberto, deixa eu ver se ele já entrou. Estamos aguardando. Oi? Roberto, tu acha que na 4ª ou na 5ª live a gente vai ter aprendido que ele só tem que falar 1 hora nas lives? Vou colocar aqui um despertador daqueles. A gente desliga na cara das pessoas. Mas o pessoal já vai ficando habituado. Mas, enfim, vamos procurar ser mais sucintos da próxima vez. Lá na 4ª, 5ª lâmina, já que a gente tem live, quer dizer, já que a gente tem várias pela frente, eu acho que a gente vai estar pontual. Isso. Mas estava respondendo a sua questão. Se alguém quiser me seguir, obviamente, no Instagram, é @costa7535. E se alguém quiser seguir a Glamour? Espera um pouquinho, que nem sei se é 7535 ou 77537. Retificando, @Costa7537. Vou te dar um desconto, Alberto, que tu tá famosinho. Não é por isso. Ele é o famosinho do Instagram, já tá na 3ª live de hoje. Não, mas o problema é que eu nunca ligo para mim, então nunca sei meu endereço no Instagram. Mas enfim. O nosso Insta é o que vocês seguem, né? É o @tripnetviagens. O meu Insta é o @febarone, que está disponível se vocês quiserem furungar lá, ver umas fotos, que a gente gosta de fotos, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês se sintam à vontade e vocês vejam que vocês estão em ótimas mãos, né? Comigo, com o Alberto. E próximo sábado a gente vai falar de Algarve, né, Alberto? Isso mesmo. No próximo sábado nós vamos sair de Lisboa, vamos atravessar a região do Alentejo até chegar ao Algarve, que é outra província mais ao sul, que é a parte mais quente de Portugal, aquela que está em frente a Marrocos, e vamos falar um pouquinho do que é que a gente vai ver, das surpresas. Só um pouquinho, né, Alberto? Senão estraga a surpresa. Porque se tem um lugar lindo é o Algarve, gente, sério. Eu sou suspeito porque eu sou daqueles apaixonados por Portugal, né? Então, não tenho local preferido. Como você comparar 1 quilo de banana com 1 quilo de maçãs. Eu como as duas sem problema nenhum. Tá bom? Alberto. Muito obrigado. Tá, por mais um sábado. Pela paciência. Próximo, capaz, eu que te agradeço. Pela inteligência, pela aula de história que tu dá, pela cultura que tu transmite. É sempre um prazer falar contigo. Obrigado. Muito obrigado. A todas as clientes da Tripnet que vão agora em outubro, que elas estavam todas na live, eu vi elas. E até a dona Liane está ali nos dando parabéns. Ela vai em abril, que ela não vai poder em outubro. E, então é isso, gente. Bom final de semana, né? Bom restinho de final de semana. E até o próximo sábado. Até sábado. Beijinho. Obrigado. Beijinho. Tchau. Obrigada.